Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Segurança em Foco. O tema de hoje vai ser alta resolução de imagem em CFTV. Acompanhe, vem com a gente, dê um like aqui no vídeo, inscreva no nosso canal, clique no sininho para você ficar inteirado em todos os programas da Intelbras. E não se esqueça, faça os comentários para a gente poder interagir com você. Tá legal? Vem comigo! Bom pessoal, falando de alta resolução, a gente começa a olhar um pouco do nosso passado, né? Se a gente olhar lá na década de 70, década de 80, inclusive a década de 70 foi a primeira transmissão de TV a cores no Brasil. A gente vê aquelas imagens que para a época eram maravilhosas e quando a gente começa a comparar aquela imagem para essa imagem de agora, cara, o mundo é o mundo do horror, né? Como é que a gente conviveu tanto tempo com aquele tipo de imagem? Falando nisso, queria perguntar um pouco para vocês dessa evolução de imagem que a gente está acostumado a ver na TV, como isso aconteceu nas nossas câmeras? Como é que foi essa mudança de imagens de solução nas nossas câmeras? Conta um pouco pra gente aí. No sistema de CFTV também, acho que até vocês lembram atrás, a gente tinha os monitoramentos, todos aqueles monitores quadrados de tubo. Verdade. E a resolução naquela época era CIF, aí depois a gente passou para o D1, onde o tamanho da imagem mudou, então a gente tem mais pixels também por imagem, e aí a gente começa a melhorar a resolução. E depois começou, né, a gente veio para o HD, Full HD, e hoje em dia a gente está no 4K. Então 4K é 4 vezes o Full HD em tamanho de imagem, né? Então a gente tem muito mais definição, muito mais detalhe no que a gente está filmando hoje. E isso está muito em encontro com tudo que a gente está vivendo, né, em relação a resoluções de imagens, né, tanto É uma evolução tecnológica, né, que está acontecendo e a gente pode acompanhar as novelas, como era antigamente, você falou, cinema, tudo vem evoluindo e o sistema do CFTV não pode ficar de fora disso, né. E isso é um negócio que hoje, para o nosso instalador, para o público que está nos vendo agora, ele se questiona muito dessa tecnologia, dessa modernidade, né. De ele conseguir imaginar como que ele se comporta, como é que ele consegue ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? Porque hoje parece uma coisa muito distante, né? Você vai para 4K, é uma coisa que o cara fala, pô, mas será que isso vai caber no meu projeto? Não vai caber no meu projeto? Como é que eu consigo começar a colocar essa tecnologia dentro do meu negócio? Isso é muito difícil, essa parte de instalação, essa parte de fazer o projeto, colocar esse tipo de tecnologia dentro daquele meu projeto, não? Então, a única coisa que a gente bota para tomar como atenção é a pessoa observar toda a estrutura. Então, não é só a câmera, tem que avaliar, né? Hoje na Intelbras a gente tem projetos que são com câmeras analógicas e a gente tem também projetos com câmeras IPs. Então ele tem que observar toda a extensão daquele projeto, né? Não só a câmera, mas também avaliar o gravador, se ele é compatível, e também a TV que ele está utilizando. Porque por mais que ele faça toda, né, a integração, quando chegar lá no final ele ainda ter uma TV que não tem uma qualidade, ele não vai ter essa percepção, né, de resolução, de alta definição. Pô, Rodrigo, me diz uma coisa, quando a gente coloca essa questão de alta tecnologia, de alta qualidade, a gente tenta visualizar alguns cenários, né, do mercado. E quando a gente olha para esse cenário do mercado, quando a gente olha em que momento eu posso colocar um modelo de câmera mais específico, com detalhe melhor, o que você me sugere? Por exemplo, numa joalheria, uma loja de joias, caberia um produto desse? Claro, com certeza. Quando você precisa de mais detalhe na imagem, você vai com uma resolução maior. Então 4K, como a Priscila falou, que é 4 vezes o Full HD. Tudo vai depender da necessidade, né? Então a gente tem no portfólio da Intelbras toda a abrangência desse portfólio, desde o HD ao 4K, isso em câmera, DVRs, NVRs, né? E depende da necessidade do cliente. Então, para uma joalheria, por exemplo, a gente recomendaria uma câmera 4K que precisa de um detalhe maior. Tem outros projetos também, né? A gente fala, vai depender da demanda do projeto, mas no geral, por exemplo, nesse caso da joalheria, a gente quer ver a definição, detalhe, o que está sendo manuseado, então por isso a necessidade, né? Quando a gente traz para um exemplo, por exemplo, de um supermercado também, às vezes eu quero identificar, são cicatrizes, marcas que as pessoas têm, os que vão fazer com que eu identifique realmente quem é aquela pessoa que está frequentando aquele local, né? Inclusive, a gente tem um exemplo do estacionamento, onde eu posso usar uma resolução 4K para identificar com clareza qual é a placa. Claro, não estou falando do reconhecimento de placa, estou falando da definição para eu identificar essa placa, né? Visualizar essa placa. Enxergar com mais nitidez, né? Tem uma questão de banco também, né, Rodrigo? Claro. Bancos são instituições que precisam ter uma visualização
praticamente 100% de quem está entrando lá, saber a contagem de cédulas e tudo mais. Então, quanto melhor a resolução, melhor para o banco e facilita em outras tecnologias, como por exemplo o reconhecimento facial. Então, se você tiver uma tecnologia 4K, com reconhecimento facial vai ficar muito mais fácil de identificar. Vai ser mais fidedigno, né? A identificação da pessoa e a comparação ali com o banco de dados. Pô, legal. Exatamente. Só pra gente puxar o tema, a gente conversou um pouco no começo lá, falando das tecnologias, né? HD, Full HD, 4K. Então, só para deixar claro, Priscila, assim, ó, como que a gente consegue olhar o nosso portfólio separado pelas tecnologias? Sim. Hoje, então, a gente tem o HD, o Full HD, o 4 mega, o 4K e aí no IP tem até o 12 mega. Então, o que acontece de diferente entre essas tecnologias, né? A gente vai ter o tamanho da imagem diferenciado e isso vocês vão conseguir ver agora com a imagem que a gente vai mostrar para vocês ali na tela, tá? E aí a gente vai ter a quantidade de pixels também naquela imagem diferenciada. Legal. Então, quanto maior a tecnologia, maior a quantidade de pixels e mais definição eu vou ter dessa imagem. Pô, muito legal. Tem um vídeo que a gente sempre passa em alguns eventos que a gente vai e eu queria passar esse vídeo para vocês aqui. Dá uma olhada nesse vídeo para vocês verem como é que é o posicionamento dessas diferenças de tecnologias que a gente acabou de falar. Chama o vídeo aí. Pessoal, esse vídeo que a gente está vendo agora é um vídeo com a tecnologia HD. Percebam que o vídeo está totalmente nublado, está totalmente torto, a gente não consegue ter visibilidade de quase nada que tem na rua, né? Aqui é na Avenida Paulista, em São Paulo, e a gente perde essa configuração. Quando a gente segue o vídeo e passa para a tecnologia Full HD, já melhora bastante. Já é uma tecnologia que a gente trabalha bastante no mercado. A gente já consegue ler a placa de pare, ter uma identificação de um proibido estacionar do outro lado da rua, mas a gente também não consegue ver e identificar qual empresa que está do outro lado da rua. Quando a gente vem para a tecnologia 4K, a gente consegue ver tudo com mais nitidez, tudo com mais clareza. A placa de pare, a questão do número ali do ônibus, a placa de não estacionar do outro lado da rua, e inclusive a placa ali da empresa de chocolate tem do outro lado da rua também. Então, pessoal, a gente viu nesse vídeo a diferença de HD, Full HD e 4K. Ficou muito claro pra gente essa diferença de imagem, né? Ficou nítido ali como você pegar uma câmera 4K para um detalhe maior daquele produto que você quer ver, ou da situação, ou do cenário, traz realmente uma diferença bastante grande. Bom, pensando nisso, nessa tecnologia de imagem que a gente está mostrando para o pessoal, precisa de um certo acessório, um certo componente. Como é que a gente faz para montar esse sistema de alta tecnologia? Precisa de mais alguma coisa? É necessário mais alguma coisa? Na parte ali de câmeras analógicas, eu vou falar como ênfase para o pessoal ter cuidado. Questão do cabeamento, certo, da distância do cabeamento. Quando a utilização de um balloon, ele tem que ser compatível também com a resolução da câmera. O DVR também compatível para fazer essa gravação em 4K também, tá? Então, são esses pontos que é importante a pessoa observar na hora que fizer uma instalação no seu sistema com uma câmera de alta resolução. E não pode esquecer do HD, né, Washington? Isso que eu ia te perguntar, cara. E o HD é muito importante, colocar um HD de segurança eletrônica. Entendi. Um HD específico para DVR. E o tamanho e também, o tamanho, né? também, considerar o tamanho. Mas só para frisar bem essa questão, se você tem uma tecnologia 4K com HD que não é de segurança eletrônica, não vai adiantar de nada. Isso. E se atentar muito ao tamanho, verificar a sua necessidade. Como a imagem é maior, então tem que avaliar o tamanho do HD para dentro do período que a pessoa deseja fazer a gravação, a imagem continue lá, né? Então legal, não adianta eu fazer uma gravação de 4K, eu quero fazer ela por uma semana e utilizo um HD com uma capacidade um pouquinho menor que não vai me garantir essa gravação. Perfeito, então, isso é legal. E nesses projetos, pessoal, eles sempre comentam o seguinte, que é a questão do custo, né? Poxa, olha, o custo vai ficar alto e tal. E eu acho que a gente pode sugerir algumas coisas para eles começar um pouco mais de leve no negócio, né? Sim. Como é que a gente pode sugerir? Que eles, em certo projeto, colocar um modelo de uma câmera, começar a revisitar alguns projetos que eles têm e oferecer uma câmera de alta tecnologia para começar a ter a percepção do consumidor final, do cliente dele, que aquela imagem vai trazer algo diferente para ele, né? Então assim, a gente pode começar um projeto, né? Por exemplo, um cliente que você já tenha feito uma instalação, revisita ele, vai lá e oferece uma câmera, por exemplo, no supermercado. Eu posso ir lá e oferecer para ele, colocar num caixa, para ele ter essa experiência da resolução 4K. E aí também, num novo projeto, não colocar, de repente, todo o parque do projeto com essas câmeras, com essa resolução, mas colocar num ponto específico que ele tenha que ter a maior definição. Legal. Então, naquele ponto ali, você vai indicar uma câmera 4K e ele vai ter essa percepção do que é resolução, alta resolução.
E a gente, como bom brasileiro, a gente sabe que o pessoal gosta de pegar e ver, né? Então o cara olhando aquela diferença do pack instalado dele, uma câmera 4K, o cara vai dizer, pô, isso aqui faz toda a diferença e vai chamar a atenção pro consumidor para num futuro próximo ir trocando aos poucos o pack instalado. Isso vale para a câmera e vale também para parte de DVRs também, né, Rodrigo? Claro, Washington, com certeza. E vale lembrar que a gente tem, a partir da série 1000, DVRs já com Full HD, DVRs NVRs com Full HD. Lá na série 5000 a gente já encontra 4K, certo, e atende toda a alta resolução no nosso portfólio. E em câmeras a gente tem Nas Full HD. A gente já tem na série 1000 as câmeras Full HDs. As 4K estão entre a linha 5000 e 7000. Legal. Mas assim, como a gente viu durante toda a nossa experiência no CFTV, é comum que hoje a migração vá acontecer, né? Então a gente tinha resoluções piores, analógico e tudo mais, a gente já fez a migração para o HD, então a tendência é essa, passar para o Full HD, para o 4 mega, para o 4K. Falando em Full HD e 4K, hoje nós estamos gravando aqui uma câmera de 12 mega, né? Então, vai lá, dá um tchau para a câmera, né? Bacana a gente estar fazendo um programa aí, utilizando o produto que é nosso. Se tem uma empresa hoje no mercado que tem autoridade de falar de CFTV, essa empresa é a Intelbras. Né? E é importante a gente estar dividindo junto com vocês isso daqui, porque para a gente é gratificante ter evoluído ao longo do tempo com essa tecnologia, né? Como a gente já comentou aqui, e saber que isso vai fazer diferença para o nosso profissional lá, o nosso instalador, nosso profissional de CFTV e para o consumidor final dele. Tá? Bom, pessoal, legal. Eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse programa aqui. Deixar um spoiler que o próximo programa a gente vai falar sobre projetos, tudo sobre projetos. Tá vindo uma turma aí fera para falar comigo sobre projetos. É um negócio que realmente vai mercado aquecendo, economia aquecendo. Vale a pena a gente entender como é que funciona e o que a gente tem de produto para isso. Tá legal? Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Vamos em frente e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.